Boa noite, pessoal. Nós vamos apresentar o trabalho solicitado da disciplina de Administração de Materiais e Logísticas dentro do tema Transporte, Logística e Mobilidade Urbana, a relação com a gestão de estoque nas empresas para o pronto atendimento ao cliente. Nosso grupo é formado por mim, Thaís, a Jaine, que irá apresentar o referencial bibliográfico, a Sara e o Tailan, que irão apresentar a análise do artigo, e o Henrique, que ficará em cargo das considerações finais. O nosso trabalho irá apresentar como o transporte influencia em uma logística de mercado para as empresas. Como que a logística de um estoque bem feito, como que uma logística de transporte de materiais, ela pode influenciar diretamente no custo de produção de uma empresa. Porque, atualmente, a área de logística é uma das mais importantes dentro da economia de uma organização. Ela é uma das que, se bem ou mal estruturadas, pode aumentar ou diminuir significativamente os custos de produção e transporte. De acordo com Pozo e Belu, o transporte é um dos maiores gastos da organização logística. Se a gente analisar isso, a gente vai perceber que essa é uma das áreas que mais precisam de atenção para que um negócio seja bem sucedido. O nosso objetivo é apresentar um pouco da logística empresarial e logística urbana. O que seria isso? A logística empresarial é aquela que visa o sucesso de um negócio. A logística de estoque, logística de transporte de materiais, logística de informação, sustentabilidade. E a logística urbana, que é a logística de locomoção de cidade. Como a gente se organiza no nosso dia a dia. Como que uma coisa... nosso objetivo nesse trabalho vai ser provar como que uma coisa está intimamente ligada com a outra. Por exemplo, uma empresa que está situada numa cidade que não tem infraestrutura de transporte, automaticamente pode vir a ter sérios problemas se não planejar direito. Por exemplo, uma prestadora de serviços pode atrasar entregas, pode acarretar em vários prejuízos para a imagem e para o faturamento da empresa. Com isso, nós vamos analisar o artigo Logística Urbana, um estudo de caso em um shopping em Florianópolis. Nesse artigo, os autores vão mostrar a importância da logística de cargas em um shopping localizado no centro de Florianópolis. Nós iremos discutir como que a falta de espaços apropriados pode prejudicar o sucesso de um negócio. Como que o poder público pode ajudar dentro desse cenário. E a gente vai trazer uma revisão bibliográfica que vai embasar todo o nosso estudo também. Revisão de literatura. No slide, tem uma tabela com todos os temas e na frente de cada um deles, autores que abordam sobre o assunto. A primeira abordagem é a importância dos transportes para as empresas. O autor Balo discorre que não existe um bom sistema de transporte. A extensão de mercado fica limitada. Porém, se houver um bom serviço de transporte, os custos de produtos postos em mercados mais distantes podem ser competitivos com aqueles de outros produtores que vendem no mesmo mercado, pois transporte barato contribui para reduzir o preço dos produtos. Já o autor Pozo, 2010, diz que o transporte é considerado um elemento muito importante para a economia e um dos mais importantes no custo logístico das empresas. É também um sistema muito importante para o desenvolvimento de uma nação. Normalmente, nas nações menos desenvolvidas, a produção e o consumo ocorrem no mesmo lugar, não dando chance para o transporte participar da transação. Quando o transporte tem preço bom,
a possibilidade de disponibilização dos produtos para outras localidades, com grande chance de desenvolvimento. Da logística empresarial à logística urbana. O autor Fleury, 2000, discorre que a logística é um elemento diferenciador que oferece vantagem competitiva, destacando o surgimento do conceito de gerenciamento da cadeia de suprimentos, e com isso o conceito da logística empresarial. Já o autor Nepomuceno, 2016, diz que a logística empresarial tem como objetivo proporcionar de maneira inteligente e eficiente a lucratividade na aquisição, movimentação, armazenamento e entrega de produtos, organizando o fluxo de produtos e serviços. O autor Dettier, 1999, diz que os movimentos de mercadorias nas cidades, em especial, são tratados em um campo da logística denominado logística urbana. Neste contexto, o autor Nakuji, 2001, define a logística urbana como um processo de total otimização das atividades de logística, realizadas por entidades públicas e privadas em áreas urbanas, considerando fatores como tráfego, congestionamento e consumo de energia na estrutura do mercado econômico. O terceiro tema é a inevitável mobilidade urbana. Será? Os autores Melo Luft, 2014, diz que pensar na mobilidade urbana pelo pensar sobre como devem ser organizados os fluxos nas cidades e ainda sobre qual seria a melhor forma de garantir o acesso das pessoas ao que a cidade oferece, de uma maneira mais eficiente, socioeconômica e ambientalmente, e sobre o transporte de mercadorias como elemento fundamental para o ambiente urbano e a sustentabilidade, mas que muitas vezes é ignorado. A ONU Habitat 2014, que é um programa das Nações Unidas para os assentamentos humanos, diz que a chave é adotar uma perspectiva mais proativa das cidades, longe do velho modelo de urbanização caótica, da dependência em energias não renováveis e da falta de espaço público. O quarto tema, a importância da gestão de estoques para as empresas. De acordo com os autores Montanheiro e Fernandes, 2008, uma eficiente gestão de estoques possibilita a organização obter melhorias significativas na sua administração, uma vez que repercute em uma melhoria na eficiência da realização da produção planejada. Traz maior segurança nas tomadas de decisões, além de prevenir possíveis atrasos na entrega de pedidos. O quinto tema, quem é o 5.0? De acordo com a Emeritus 2019, o consumidor 5.0 é aquele que usa das tecnologias não só para pesquisar sobre soluções e produtos que deseja, como também para realizar as compras de modo virtual. Para conseguir atrair, conquistar e fidelizar esse consumidor, a empresa precisa verificar se as suas estratégias de marketing estão sendo veiculadas nos canais de comunicação corretos, em sua maioria no ambiente virtual, assim como se está conversando com o público na linguagem adequada. A Emeritus também diz que o grande segredo para isso é estar conectado a muitas pessoas, mas não se comunicar em massa com elas. É necessário conversar e se envolver de modo individual. Dessa forma, é possível gerar uma melhor experiência para o consumidor 1.0 e garantir que a empresa está executando uma estratégia com foco nas necessidades do seu cliente. Bom, agora nós vamos fazer uma análise da matéria estudada com um artigo Logística Urbana, estudo de caso em um shopping em Florianópolis.
Segundo o artigo, existe uma total importância voltada ao transporte, já que sem o mesmo nunca seria possível que os produtos chegassem até o shopping. Para que a logística urbana funcione, é necessário que todos os envolvidos no processo falem a mesma língua, ou seja, todos devem ter a ciência de que, para obter êxito no projeto de mobilidade urbana, todas as partes devem possuir os mesmos objetivos, visando as soluções dos possíveis problemas que possam se apresentar. As consequências da não implantação da mobilidade urbana traz vários prejuízos. Dentre eles, nós podemos citar desrespeito à legislação vigente, ausência de fiscalização por parte dos órgãos competentes, aumento do número de acidentes, congestionamento, elevação dos custos das operações de transportes, poluição sonora e do ar. Essa questão, ela ainda pode ser maximizada com o aumento do número de veículos circulantes, o crescente número de pedidos individuais, no caso delivery, e a rápida urbanização. Os responsáveis pelo transporte precisam não só atender às necessidades das empresas pelas quais prestam serviços, como também estarem aptos às exigências impostas por agentes externos. Sendo assim, é necessário que seja feito um planejamento estratégico visando ser eficiente e eficaz, de modo a cumprir as necessidades citadas anteriormente, levando em conta as restrições e dificuldades encontradas em espaços urbanos. Tendo em vista o estudo apontado pelo artigo, os órgãos públicos geralmente não oferecem recursos e condições suficientes e ideais para que as transportadoras realizem suas atividades. Como consequência, eles acabam por desrespeitar as normas impostas referentes a veículos de cargas. Boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Tailan e dando sequência aqui ao estudo do artigo, quando a gente fala sobre o estoque, que é feito baseado na logística e na mobilidade, o artigo não deixa bem claro como os lojistas do shopping fazem isso, certo? Ele aborda de maneira geral os problemas enfrentados devido à falta dessa mobilidade urbana em torno do shopping, certo? Mas, podendo complementar aqui essa situação, essas dificuldades elas são encontradas quando os lojistas eles vão receber suprimentos e novos produtos para suas lojas, certo? Uma alternativa viável seria uma reunião desses lojistas e eles chegarem a um acordo, um consenso de uma divisão interna que poderia ser feito onde cada lojista fosse alocado dentro de um grupo e esse grupo ficasse ali, entre aspas, responsável por receber a sua mercadoria em determinado dia e determinada hora. Tá, vamos explicar aqui como que isso funcionaria. Por exemplo, se eu sou uma loja que fico na área da praça de alimentação, vou receber um produto, um alimento perecível, logicamente, e esse alimento tem que ser recebido diariamente, vamos pôr assim, para poder sempre ter um estoque novo, produtos frescos, produtos novos, para poder atender os clientes com a boa qualidade. Então, a parte da manhã dos dias da semana ficariam exclusivamente para recebimento de produtos dos lojistas, dos comerciantes da área de alimentação. Se eu estou presente na praça de alimentação, preciso receber um produto, o meu produto vai chegar todo dia na parte da manhã. Eu tenho uma loja de celular, produto para celular, produto eletrônico, componentes de computador, seria, por exemplo, um grupo B. Esses representantes estariam inseridos, por exemplo, na parte da hora do almoço ali, entre 11 e 1 da tarde. É uma forma também de dividir para que não aconteça aquela aglomeração de caminhões de diversos tipos de produtos, diversos tipos de entrega, em horários desordenados. Isso faria com que houvesse uma ordem entre as entregas e descongestionaria um pouco o entorno do shopping, onde de fato acontece a maior parte das queixas. Como a gente tem nessa imagem aqui,
um produto, um transporte de algum produto chegando no shopping, parado em um local proibido, né, no caso porque ele aparentemente tem em frente um ponto de ônibus e não é permitido, né, por lei, por leis de trânsito, você parar ou estacionar em frente a um ponto de ônibus. E nesse caso aí, parece que eles estão fazendo de fato uma descarga de algum produto, de alguma encomenda para o shopping em um local proibido, certo? Imagem de autoria própria do autor do artigo, retirada exclusivamente também do artigo, beleza? Agora a gente vai falar dos consumidores. Os consumidores são de fato os lojistas exclusivamente e os funcionários do shopping que também usufruem do serviço do shopping em si, certo? Para já dar uma ilustrada legal aqui, a gente tem um problema de descarga acontecendo em frente ao estacionamento do shopping, dificultando ali aparentemente a entrada de algum veículo ali que está querendo adentrar o estacionamento, beleza? Isso faz com que gere diversos problemas, certo? A falta de planejamento, os lojistas e os funcionários, até mesmo os clientes, né, do shopping, que é o consumidor final, que não entra nesse nosso nicho de consumidor aqui. Um deles, por exemplo, é a multa de trânsito recorrente, já que eles precisam estacionar todos os dias para poder trabalhar. Todos os dias eles vão tomar uma multa. Isso é totalmente fora de cogitação, certo? E por existir uma dependência desses lojistas, né, desses consumidores em usufruir do espaço do shopping, eles dependem do shopping. Até o presente momento que o artigo foi produzido, o shopping não tomou nenhuma medida corretiva para poder tentar resolver os problemas, e além do shopping, esse problema também parte para fora ali, que seriam das autoridades, dos órgãos de trânsito, dos outros responsáveis, da prefeitura, enfim, é um problema um pouco mais que ele vira uma bola de neve, não depende somente de um fator ali para ele ser resolvido, depende de outras partes também, certo? Olá, professora. Meu nome é Henrique. E aí, partindo aqui para as considerações finais, para a conclusão do nosso trabalho, a gente inicia essa discussão com a seguinte pergunta: mobilidade urbana e a melhora na estrutura logística, elas são questões excludentes? E aí, a gente inicia esse raciocínio partindo do pressuposto de que a mobilidade urbana, relacionada sobretudo a um bem-estar social, também é prejudicada. Então, a gente pode entender que a resposta para essa pergunta é não. Ou seja, a mobilidade urbana e a melhora na estrutura logística, elas não são questões excludentes. E para reforçar esse pensamento, a gente traz aqui para foco o consumidor 5.0, que já foi inclusive citado, já foi apresentado aqui no nosso trabalho, mas que convém a gente estar reforçando essa característica, né, essa conclusão do que é o consumidor 5.0, que é basicamente um novo tipo de consumidor, em que ele apresenta demandas específicas e busca uma experiência totalmente digital. Ou seja, ele usa das tecnologias não só para pesquisar sobre soluções e produtos que deseja, mas também para realizar as compras de modo virtual, ou seja, compras de modo totalmente virtual, que vai depender também de mobilidade urbana e da estrutura logística. A atenção que esse público exige, ela não se restringe apenas às estratégias de marketing individuais das empresas. Ou seja, a mobilidade urbana, a melhora na estrutura logística e o transporte, eles se tornam parte fundamental para o bom funcionamento desse processo. E aí, trazendo aqui também para foco o nosso estudo de caso, né, como a gente pôde observar no estudo de caso acerca do shopping de Florianópolis, quando a mobilidade urbana ela não é pensada em termos de melhorias de transporte ou em outros pontos relevantes, a gente pode citar aqui, por exemplo, a fiscalização, tanto as empresas como a própria experiência do consumidor, nesse caso, novamente, consumidor 5.0, elas são diretamente afetadas, pois, entre outros motivos, a gente pode aqui citar a possibilidade de aumento dos custos nos meios logísticos. Custos logísticos eles podem acabar sofrendo com aumentos. E também, conforme foi apontado por Rodrigues e Oliveira, 2008, em nosso texto, a gestão dos estoques ela impacta diretamente na eficiência operacional da empresa e nas suas finanças,
No nosso estudo de caso, fica claro que a falta de planejamento fez com que os lojistas sofressem com diversos problemas, incluindo questões financeiras relacionadas a multas, por exemplo. E aí, por fim, fechando esse trabalho, eu resgato aqui, na verdade, uma citação de Mello, Luft e Mello, 2014, que também já foi apresentada aqui, onde eles dizem que pensar na mobilidade urbana perpassa pelo pensar sobre como devem ser organizados os fluxos das cidades. E aí, como conclusão, de acordo com ONU Habitat 2014, quando ele cita o Programa das Nações Unidas, a ONU, segundo ele, uma conclusão para esse caso, para esse problema de mobilidade urbana, pode ser adotar perspectivas mais proativas das cidades, longe desse velho modelo de urbanização caótico que depende de energias que não são renováveis e da falta de espaço público. Como a gente já sabe, como é sabido da gente, o Brasil ele é extremamente dependente de rodovias, mas há diversos outros meios, como o ferroviário, por exemplo, que certamente otimizará toda a estrutura logística e a mobilidade urbana. E uma última frase aqui para concluir nosso trabalho é: garantir o acesso das pessoas aos serviços que a cidade oferece deve ser o foco das ações de melhoria da mobilidade urbana. E a gente fecha o trabalho assim. Muito obrigado e tchau, tchau.